Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma revelação para você. Eu, Lucas, virei comunista. Ou será que não? Então, é isso. Vou explicar porque eu tô falando isso para vocês e de onde veio isso. Mas, obviamente, vocês já vão ligar automaticamente a ideia do comunismo com a China. E aí eu vou explicar por que eu tô falando isso, de onde veio isso e por que tá por trás dessa história. Vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Quando eu comecei a estudar mandarim, eu nunca ia imaginar essa história de comunismo, de capitalismo, que estivesse envolvida por trás, apesar de ter visto isso no colégio, não era uma coisa que me chamava atenção. Em nenhum momento desse processo de aprendizado de mandarim, isso foi uma coisa que me fez ou não querer aprender mandarim. Vou aprender mandarim porque a China é comunista. Vou aprender mandarim porque, sei lá, a China é comunismo e o comunismo é melhor que o capitalismo. Enfim, nenhum momento isso passou pela minha cabeça. E aí eu quero trazer um tema delicado aqui para vocês agora, um tema que muita gente tem dificuldade para entender, mas eu garanto que você, minha audiência que está me ouvindo aí agora, é uma pessoa inteligente, uma pessoa evoluída e vai me entender. É o seguinte, quando eu começo a gostar da cultura chinesa, das tradições chinesas, de tudo isso que está envolvendo a China, eu consigo separar isso tudo do regime político que eles vivem lá. Isso não faz de mim um adorador do regime político deles, também não faz de mim, por exemplo, um adorador do regime político que a gente vive aqui no Brasil. Digamos assim, eu sou brasileiro e aí eu começo a ensinar português lá na China. Eles vão falar assim, mas aí você apoia o Bolsonaro, você apoia aquilo que ele fala? Não necessariamente, eu só estou ensinando português na China e eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro, com o presidente do Brasil, seja ele quem for. A mesma coisa comigo, não tem nada a ver com o governo chinês. Estou aqui para propagar a cultura que eu gosto. A cultura da China, ela não se junta, não se mistura com a política da China. A política tem o papel de exercer suas obrigações com a população, beleza, mas a população tem a cultura que vem muito antes, desde a época dos imperadores. Vai falar que os imperadores chineses também eram comunistas? Não, cara. E com o tempo, esse regime foi implantado lá, mas a cultura continua muito presente. Tanto que você vai nos templos na China, existem templos que mais de 3.000 anos, existem templos completamente antigos e não tem nada a ver com o comunismo, tem a ver com a história da China. Então, se você começou a estudar mandarim, e aí um tiozão seu falou que a China é coisa de comunista, que você vai pro inferno. Cara, fala para ele que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem outros países que falam chinês. Oh, meu Deus, não sabia disso. Enfim, tem lá Singapura, tem lá Hong Kong, que pode ser considerado um país ou não, mas não tem nada de comunista. Tem lá Taiwan, tem Macau também que fala mandarim. Enfim, na Ásia, em geral, existem diversos países que falam mandarim. Você pode aprender mandarim para ir para esses países e você não vai virar comunista. Eu não vou virar comunista. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui com o canal de falar mal da China, nem falar mal do Brasil, nem falar sobre política. A minha pretensão aqui é ensinar mandarim, ensinar sobre cultura chinesa, ensinar sobre a história da China. Então, se eu tiver que falar sobre alguma coisa voltada, por exemplo, a tradição durante a Revolução da China, eu vou falar, sem problemas. Mas eu não vou falar de uma forma que envolva o meu ponto de vista. Vou falar, de fato, o que aconteceu, entendeu? Esse é o meu papel aqui para vocês. Eu quero fazer uma coisa bem imparcial, bem tranquila, porque eu acho que a gente já está cheio disso aqui no Brasil. Tudo aqui no Brasil, ou você é petista, ou você é bolsonarista, ou você é de esquerda, ou você é de direita, e eu nunca gostei muito desse tipo de rótulos. Não é uma coisa que eu levo para a minha vida. E eu tento trazer isso para o meu canal também, tentar dar uma identidade muito minha. Então, eu amo a China, amo o Brasil, e isso não está relacionado a amar o governo do Brasil e o governo da China, beleza? Se vocês quiserem também, muita gente relaciona, o fato da China ser comunista com o diabo, o inferno, enfim. E aí eu já fiz um vídeo também sobre religião na China, você pode conferir aqui no link da descrição, onde eu explico minha experiência com religião na China, e aí você tira a sua própria conclusão. Se a China é do diabo ou não é, enfim, quem vai para a China virou comunista, vai voltar para o Brasil vai ficar propagando o comunismo, enfim.
tire sua própria conclusão, mas o que eu estou passando aqui é de fato aquilo que eu vivi, é de fato a minha experiência, beleza? Então, fique tranquilo, você que começou a aprender mandarim agora, você não virou comunista, você não vai para o inferno, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e se seu parente, se seu tio falar isso para você, mostre esse vídeo para ele. De novo, repetindo, só para concluir, a política da China não interfere na cultura chinesa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma existe junto com a outra, a política existe junto com a cultura, mas elas não se misturam. A cultura vai continuar sendo a cultura e a política vai continuar sendo a política. A menos que, sei lá, exista uma guerra e aí queimem tudo, aí realmente a cultura vai ser muito abalada, mas a cultura chinesa foi o que me apaixonei e o elemento mais forte de uma cultura, de uma civilização, é a língua. Da cultura indígena, uma coisa muito forte da cultura indígena é a língua indígena. E, obviamente, uma coisa muito forte da cultura da China é o mandarim. Então, a partir do momento que eu me apaixonei pela China, eu me apaixonei pelo mandarim, eu tornei isso com uma missão própria de trazer essa experiência, trazer essa oportunidade para você aqui do canal, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe sua opinião também, se vocês acham que não tem nada a ver. Pode comentar aí, se vocês não concordam comigo. Esse canal aqui é aberto para quem tiver uma opinião diferente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais Lucas Mandarim. Até a próxima. Zaijian!